Olá, ouvintes apaixonados por conhecimento. Eu sou Camila Davino e é um enorme prazer aqui ter vocês para nos ouvir e aprender um pouquinho mais sobre coluna, exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escoliose e eu estou com dois feras aqui do assunto. Um médico, que também é fisioterapeuta, e outra fisioterapeuta. Então, vou abrir agora o espaço para que eles se apresentem um pouquinho. Com a palavra, Dr. Lucas. Tudo bem? Vamos começar com as damas? Vamos lá. Primeiro as damas. Pode se apresentar aí, Paula. Então tá, eu sou Poliana Barbosa, sou fisioterapeuta, sou formada há alguns anos, 19 anos na área já, e já trabalho sempre vi essa linha assim de coluna, cadeia muscular, postura, desvios posturais, essas coisas. E de uns 6 anos para cá, eu venho o meu dia a dia, na verdade, é mais escoliose, entendeu? Eu fiz 2 formações em escoliose, né, em exercícios específicos, que é indicado pela SOSORT, né, que é a Sociedade Internacional de Escoliose, que é o CIAS e a BSPTS. A BS... BSPTS. São 2 escolas específicas que são indicadas pela SOSORT, que trabalha com exercícios específicos para fisioterapeutas, que para escoliose, né, que são baseadas em evidência. Perfeito, maravilha. Perfeito, muito bom. Eu me chamo Lucas Barros, formei em fisioterapia, trabalhei 1 ano ainda como fisioterapeuta, depois passei no vestibular para medicina, fiz 6 anos de medicina, depois fiz 3 anos de ortopedia e fiz 1 ano de ortopedia infantil lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. Morei 1 ano lá em São Paulo e voltei para cá e assim, escoliose. Tudo que chega para mim de escoliose, é sempre bom você ter uma referência, né? Você encaminhar para uma pessoa que realmente tem uma bagagem e que sabe conduzir, né, o paciente com escoliose. Seja ele uma escoliose idiopática, né, que é aquela escoliose tardia, ou seja uma escoliose mais precoce. Então, todos os meus pacientes, a gente tem muito paciente em comum, né, encaminho para poli, e a gente tem um resultado muito bom com o tratamento conservador. Lógico, quando a indicação é de tratamento conservador, né, é de conduta realmente não cirúrgica ou não uso de colete, e sim a fisioterapia, a poli consegue reabilitar muita gente. E graças a Deus os pacientes voltam muito satisfeitos. Perfeito. Então vocês trabalham em conjunto, né? Um indicando, né, para o outro. Até porque a gente sabe da importância, né, da equipe, né, multidisciplinar, realmente para um tratamento mais adequado. Perfeito. Né? Maravilha. Perfeito. Vamos começar aqui falando sobre o conceito de escoliose, né? Muita gente confunde aí, né? O que é escoliose? Bom, posso começar? Bom, a escoliose é uma deformidade que, assim, erroneamente o pessoal acha que é uma inclinação da coluna, né? É uma inclinação, porém é uma deformidade 3D, a gente pode chamar em 3D, né? Eu comparo muito assim, chegam os pacientes no consultório, os pais, eu falo assim, ó, se eu for fazer um raio-x, né, e no meu raio-x eu fizer assim, eu vou ter uma escoliose, né? Mas existem alguns sinais no raio-x que você percebe, claro, depois de examinar o paciente, que se trata de uma escoliose, né? É como se você fizesse uma analogia grosseira, vamos lá, em relação a uma escada caracol, aquela escadazinha caracol, né? É uma deformidade tridimensional. Você tem uma deformidade olhando de frente, olhando de lado, olhando de forma oblíqua. Então, você tem, além da inclinação maior que 10 graus, você tem a rotação das vértebras. E isso faz com que a gente veja que realmente é uma escoliose, algo que vai te dar um trabalho a mais, algo que você tem que ter uma intervenção com uma fisioterapeuta específica, com um profissional que realmente tenha esse dia a dia com o paciente de escoliose, né? Porque é uma doença muito comum, né? A escoliose é uma doença muito comum, né? É uma doença que a gente tem uma média de 0,5% a 5% da população, eles têm escoliose. E assim, quando a gente fala da idiopática, né? Tem a idiopática infantil, a juvenil e a idiopática do adolescente, né? Que é a que a gente dia -dia, mais né? se preocupa, que é do dia a dia, por conta dessa faixa etária, né? Que é do estirão do crescimento, entre 10 e 14, 16 anos, é a fase do estirão. Então, onde essa escoliose, a curva, ela pode crescer de uma forma por conta do estirão. E como o Dr. Lucas tinha falado da escoliose, que não era só uma inclinação, é sempre bom a diferença, porque tem a escoliose em si, ela é uma alteração estruturada. Que tem a escoliose funcional e a escoliose estrutural. Era isso que eu ia perguntar, os tipos, né? Assim, a classificação na realidade. Né? Aí, às vezes, tipo assim, a escoliose funcional, ela tem causas. Por diferença de membros, né? E a escoliose estruturada, que é a escoliose idiopática, né?
A idiopática seria que não tem uma causa É a idiopática definida, porque né? não tem uma causa definida, né? Existem outros tipos, tem a congênica, a neuromuscular, né? Isso. Existem... Que geralmente a gente divide escoliose tardia e precoce, né? A tardia depois dos 10 anos, que é aquela clássica, que é a escoliose idiopática do adolescente, que é assim, é figura de livro, né, Polly? São aquelas meninas magrinhas que estão no estirão do crescimento. Entendeu? Já a escoliose abaixo dos 10 anos, que é a precoce, isso assim, me deixa um pouco mais preocupado, porque isso me leva a crer que tem algo por trás. Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ele vai ter uma escoliose neuromuscular, né? Antes dos 10 anos de idade. Uma criança com uma síndrome rara, por exemplo, né? Eu atendi esses dias no consultório uma criança com uma pseudoartrose congênita de tíbia, com manchas café com leite no corpo, que isso me leva a crer que a criança tem uma neurofibromatose, uma menina de 9 anos, né? E tem uma escoliose grande. Então, assim, é uma escoliose que me preocupa, aquela escoliose abaixo dos 10 anos. Não que a depois dos 10 anos também não me preocupe, tá? Mas aí é a escoliose mais clássica, aquela escoliose idiopática do adolescente, depois dos 10 anos de vida. No consultório mesmo, quando chega pra gente, que já vem, né, do Dr. Lucas, que já tá com o raio-x, com a panorâmica e tal, a gente sempre observa muito a questão da torácica ser direita ou ser esquerda, né? Isso. Porque tem a ver. Então, tipo, quando ela é uma torácica esquerda, ela tem uma tendência, tem que ser investigado toda uma questão genética, de desenvolvimento, para ver se não tem alguma outra alteração em conjunto, se realmente não tem uma causa. Ela já não seria idiopática. Então, a gente sempre olha isso, e às vezes a gente pergunta com cuidado, né? Porque às vezes o pai e a mãe vai por uma questão, e você termina, às vezes, descobrindo diagnosticando algo outras que nem coisas. os pais sabiam, né? E aí eu leio faço Isso é interessante, né? A escoliose idiopática do adolescente, ela tem um lado. Ela tem um lado. Isso. A giba é do lado direito, né? Você vai examinar, Geralmente, né? Geralmente é do lado direito. Então, assim, como a Polly falou, quando é do outro lado, você fala, opa, tem alguma tem coisa aí errada que precisa ser aí. investigada. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Uma coisa que eu ia perguntar agora, mas que você já deu uma introdução aí, é com relação à prevalência. Você falou meninas, né, adolescentes. Essa seria então, o sexo, seria... Tem uma coisa interessantíssima, né? Tem uma coisa interessantíssima que os estudos mais atuais falam, que é o seguinte, dependendo do grau da escoliose, o acometimento é igual, menino e menina. Mas conforme você tem uma piora, né, a progressão da curva, isso aumenta demais em proporção da menina. Então é o seguinte, geralmente é 1.4 para 1. 1.4 menina para 1 menino, se você tem escoliose abaixo de 20 graus, de 10 a 20 graus, não é isso, Polly? Se você tem escoliose mais que 30 graus, você tem 10 meninas para 1 menino. A prevalência vai... Então a menina, ela é muito mais... bem discrepante, né? A diferença. Quando a gente fala até que é mais meninas, é porque, assim, a escoliose idiopática, ela é mais comum. Tipo, se você generalizar, a escoliose tá o quê? 2 a 5%. Mas se desses 2 a 5%, 80% é idiopática, né? Exatamente. E das idiopáticas, que são numa faixa etária da adolescência, é mais comum em meninas do que em meninos, principalmente nessa questão das curvas. Né? Perfeito. Eu tô adorando aqui esse bate-papo, porque o nome do podcast é Método Cast, e é justamente isso. Eu gosto muito de passo a passo. Eu sempre estudei assim a minha vida toda, tanto na graduação de fisioterapia, quanto na graduação de medicina, e eu continuo fazendo isso. Então, vocês realmente estão trazendo isso de uma forma bem natural. Vocês estão trazendo realmente o passo a passo de como a gente aí descobrir, né, e entender melhor o que é a escoliose, a classificação, a prevalência. Muito interessante. Gostei. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico e mito, porque existe muita coisa, né, que as pessoas falam e a gente sabe que não é verdade, né? Uma delas você já falou, que é com relação, inclusive, né, da curvatura em si, né? Existem diagnósticos errados por causa disso, acha que é só, olha ali, às vezes é a posição que foi, né, realizada ali, o exame, né? E isso daí precisa ter uma atenção especial, né, para não estar diagnosticando aí a galera, os adolescentes, inclusive, com uma doença, porque a escoliose é uma doença, né? Não é só um probleminha ali, mas ele pode agravar com o tempo, tanto que dependendo, né, da situação, pode vir a precisar de cirurgia, que é isso que a gente vai falar posteriormente. Então, como é que os pais, eles podem descobrir, né, se os seus filhos, eles têm escoliose, já que muitas vezes isso aí é silencioso. A escola tem a ver, né, o resto da família ali tem a ver, então, será que é só um papel dos pais? Queria que vocês explicassem um pouquinho. Quer falar? Então, o mais importante é os pais observarem, né? Tipo, foi bem comum agora na pandemia
Prestar muita atenção, gente né? observar, chegar É. muitas crianças, adolescentes na clínica, Perfeito. entendeu? Porque os meninos estavam É. mais em casa, É. às vezes sem blusas, então os pais tiveram mais contato, ninguém estava trabalhando, então teve mais contato. E aquela frase apareceu de uma hora para outra. Como pode? É. Né? Ou seja, você notou seu filho de uma hora para outra, não né? é- Como pode? Não é de uma hora para outra e os pais também não têm culpa, porque às vezes os pais É. se sentem culpados. Como é que eu não observei? Como é que eu não vi? E não é bem assim. Mas tem os sinais característicos, né, da escoliose, que é uma cabeça desalinhada, que uns podem ter, outros não. Ombros característicos, um mais alto que o outro, uma cintura mais afunilada, um quadril mais alto que o outro. Uma coisa que incomoda muito nas meninas também são as costelas mais proeminentes. Então, são sinais bem característicos que os pais devem e podem observar. As roupas também, a gente vê uma diferença ali na calça, né? Às vezes fica uma É, mais ver. curta, A gente lado mora mais numa curto cidade que o de outro, praia, né? então é mais fácil. As meninas, a gente vê no biquíni, dá pra perceber logo, entendeu? E fora isso, a gente sempre pede pra fazer, quando os pais passam a saber do assunto, é o teste de Adams, né? O teste de Adams. Que passo a é- passo do teste de Adams. Então, é simples, né? Quer falar, Lucas? Pode ser, Fala. é um teste muito simples. Primeiro, Um teste muito simples, você pede para o paciente fazer uma flexão do tronco, né? Até 90 graus. E aí você de frente para o paciente, você consegue observar isso, essa giba, que geralmente é para o lado direito. perfeito. E o paciente em pé também, né? A gente observa o ângulo de talhe, né? Que é essa angulaçãozinha aqui na cintura, às vezes é discrepante, uma escápula mais para cima do que a outra, os ombros assimétricos, tem todas Perfeito. essas... São vários sinais É, aí exato. na realidade, né? Que Às você vezes, pode às vezes você perceber. vai tocando nos processos espinhosos, né, do paciente e você observa que não segue uma linha reta. Você vai fazendo isso, vai fazendo, entendeu? Então você consegue observar bem isso. Isso no exame clínico, né? Como é que se diz? Na fisioterapia, além do teste de Adams, a gente usa também o escoliômetro. Né? Perfeito. A gente usa muito o escoliômetro como não só para constatar também que na verdade o padrão ouro é o raio-x, né? Mas é uma forma também de ajudar a gente não só para diagnosticar, como também para o tratamento, para você seguir o seu tratamento, entendeu? Tipo, Para ver a evolução. para né, se tá indo evolução, bem. exatamente, a palavra é essa, é a evolução do tratamento. O escoliômetro é uma reguinha, é uma régua, entendeu? Que mede em graus de 0 a 30. Da mesma forma que faz o teste de Adams, a gente coloca essa reguinha, né, o escoliômetro, nos processos espinhosos e pede para ele abaixar. E a gente vai vendo, ele pode ser inclinar para um lado ou para o outro. Quando ele dá acima de 5 graus, já é um característico de ser escoliose. Isso, Né? E alguns estudos provam já isso, que ele tem uma boa relação com relação ao raio-x. Que, no caso, mais que 5 graus do escoliômetro vai ser equivalente aos 10 graus de COB, visto quando é avaliado o raio-x. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. O diagnóstico da escoliose, ele é clínico ou ele precisa necessariamente de um exame de imagem? Então, se for uma escoliose muito grande, né, o exame de raio-x vai ser um complemento, né? Mas o exame de imagem, ele é um exame complementar, né? Então, a gente faz o exame físico e complementa com o exame de imagem, que é o raio-x. Que é um raio-x, assim, que a gente tem um pouco de dificuldade também de acesso, que é um raio-x que a gente pede. É um raio-x diferente, é um raio-x que a gente pede, um raio-x panorâmico, de coluna, em AP, perfil oblíquo, com inclinação para a direita, inclinação para a esquerda, porque na inclinação você consegue entender se essa curvatura ela é uma curvatura, né, rígida, é uma curvatura ou não. Lembra da história que eu falei que se eu fizer um raio-x assim, né, eu vou ter uma escoliose? Mas se eu fizer com inclinação para o outro lado, essa deformidade vai corrigir. Então, a gente consegue ver essa deformidade e saber se realmente é uma deformidade que é rígida ou não, né? Quando vocês pedem, né, vocês ortopedistas principalmente, solicitam esse exame, é fácil de ser realizado? Esses exames vêm como vocês solicitam? A maioria das vezes não. Então, assim, tem alguns lugares específicos Vocês aqui pedem... em Maceió que a gente fala, ó, vai fazer em tal lugar. Entendi. Em Arapiraca, ó, vai fazer em tal lugar. E aí a gente consegue ter Não é algo comum, né, para todos Não é. os locais, Não, né, que não faz exame. É bem Tem difícil. um outro exame também que eu acho importante falar, que eu acho que esses dias eu recebi algum paciente seu, que eu vi o exame, que eu fiquei, caramba, que massa, que foi o Sanders, Certo. né? Que no raio-x normal, na panorâmica, é a panorâmica, né? Um raio-x. Além da gente ver
a curva, né, o ângulo de Cobb, a gente também olha o Risser, Isso. que é para perfeito. ver a maturação óssea. Sim, né? que é importante, Que né? é importantíssimo para a saber escoliose, principalmente para a gente, tratamento, prognóstico, decidir ali, tudo. né? E o Sanders é mais importante ainda. Né? O último curso que eu fiz agora foi super falado sobre isso. Sanders. Agora explique, né, querida? Não, aí ele explica melhor. Sanders. Não, ele é novo. super importante porque ele vê mais preciso o pico de crescimento. Mais do que... Porque, tipo, o Risser, né? É 1, 2, 3, 4, 5. A classificação são 5 e você... 0, Sanders 25. é uma classificação também. Sanders é um raio-x das mãos. Ah, tá. Ah, para ver a idade óssea? idade Pra óssea. ver a Ah, idade tá. óssea. Exatamente. E aí a gente consegue... Entendi. Para ver a maturação. Essa é ó. perfeita, porque é o seguinte, Perfeito. a escoliose, o grande vilão da escoliose é a imaturidade esquelética, né? Sim, Se você tem, sim. se você tem uma criança com escoliose, a probabilidade disso ter um problema grande é alta, porque ela vai crescer muito ainda, né? O símbolo da ortopedia, você já viu o símbolo da ortopedia, o que é, não? O símbolo da ortopedia é uma árvore, né? E você coloca... Sabe aquela árvore que vai caindo assim, você Sim. coloca um pauzinho para ela... Sim, pra segurar. Exatamente, esse é o símbolo da ortopedia. Ah, que Esse é o símbolo da legal. ortopedia. Né? Legal. Vou colocar esse símbolo quando você estiver falando sobre isso. Por favor. Então, assim, quanto mais a criança tem a probabilidade de crescer, né, isso é um problema para a gente. Então, a gente precisa de alguns exames para ver a previsibilidade, para saber se isso está perto de acabar ou não. Um desses exames é o Risser, né, que a gente pede um raio-x de bacia e através da apófise, que fica no osso ilíaco, a gente consegue entender em que nível está de crescimento essa criança. Da mesma forma que a gente pede o raio-x de punho e mão para a idade óssea. Pra ver isso. Outro índice, outro sinalzinho que a gente vê no raio-x de bacia é a cartilagem trirradiada. Cartilagem, isso. Que é uma cartilagemzinha que a gente percebe um pouquinho aberta, bem na região. A cartilagem, né, é uma junção, trirradiada porque é uma junção dos 3 ossos da bacia, então a gente consegue Cartilagem ver. trirradiada. É vista no raio-x. É o de bacia também, Isso, né? exatamente. Então são esses, São sinais que a gente... que a gente consegue ver no raio-x, que observar. ajudam a gente. Muito bom. Tá, eu sou uma mãe, descobri que a minha filha tem escoliose. E aí, agora, o que é que eu faço? Vou primeiro no médico, procuro um fisioterapeuta, não faço nada, só observo, o que é que eu faço? Vamos lá, então. A mãe, o que chega muito no consultório? É uma mãe que tinha escoliose, que tem escoliose, e que chega lá e fala, ó, eu trouxe minha filha porque eu acho que ela tem escoliose, porque eu tive escoliose, porque o pai tem escoliose, enfim, né? Então, assim, chega muito no consultório, a gente avalia e pede os exames de imagem, que são avaliação, o que a Polly falou muito bem, né, do exame físico, e os exames de imagem a gente pede também para avaliar. Dependendo do grau, aí sim, a gente precisa de uma intervenção, seja ela fisioterápica, seja uma intervenção com colete, seja uma intervenção cirúrgica, Perfeito. mas isso depende muito da evolução, do grau de comprometimento dessa deformidade. Perfeito. Existe alguma idade, assim, que é muito importante os pais se atentarem para perceber isso, né? E meio que melhorar ali, né? A forma de tratamento que pode existir, né? Não estender aquilo dali e levar para uma situação pior. Então, tem a criança que possivelmente vai ter uma escoliose. Vamos lá. Uma mãe que teve uma escoliose, tem uma menina de 11 anos, magrinha, no estirão do crescimento, e que às vezes você percebe que tem uma deformidadezinha discreta. Ou então uma criança que tem uma discrepância de membros. Tem uma criança que tem alguma patologia, seja no quadril, seja propriamente do fêmur curto congênito, uma discrepância de 2, 3 centímetros. E aí você percebe que na evolução ela começou a ter uma escoliose compensatória a essa discrepância de membros. Então é um paciente que precisa de uma investigação. E no consultório, doutor Lucas, qual é a primeira pergunta que as mães, os pais, né, eles fazem quando chegam lá? Os pais perguntam assim, precisa operar, né? Era isso que eu tava Precisa esperando. operar, né? Aí você fala, não, calma, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue tratar de forma conservadora, né? Vamos pra física, vamos lá na Poli, pra Poli dar um jeito aí, você volta daqui a 6 meses. Perfeito. Falamos do diagnóstico, entramos agora no tratamento. Quais são as linhas de tratamento que a gente tem, né, aí para escoliose? Quer falar? É só cirurgia? Não. Não. Então, como eu falei, né, da SOSORT no começo, a gente segue diretrizes da SOSORT, né? Que são tudo baseado em estudos e em evidência. Então, tipo, a SOSORT, ela recomenda que em curvas entre 10 e 25 graus, exercícios específicos para escoliose, entendeu? De 25 a 45,
continua os exercícios mais o colete. Acima de 45, 50, cirurgia. Agora, sendo que mesmo de 10 a 25 ou de 25 a 45, é importantíssimo a questão da observação, né? Exatamente por esses motivos que a gente falou aí da idade, da maturação óssea. Então, tem muito esse feedback de ficar lembrando para o paciente. Esses dias mesmo fiz isso. Saí, cara, quando foi os raios-x aqui? Deixa eu... Comecei a... Tem 6 meses. Ó, volta lá. Pede o raio-x de novo, não sei o quê. Que é exatamente para ter esse acompanhamento, para ver como é que tá, se aumentou o grau, se não aumentou o grau. Na sua rotina, Polly, é comum o paciente evoluir bem? Então, com o exercício? A primeira pergunta, até antes de você falar que você falou, a primeira pergunta dos pais. Isso. Tem essa questão para o médico, que é a cirurgia, e para para a gente o tratamento vai até quando? Até quando? Infelizmente, o tratamento, se a criança tiver na maturação óssea, vai até a terminar o crescimento dela. Agora, é lógico que, dependendo da idade, a gente não pode bombardear essa criança de exercícios, né? Fisioterapia específica, fisioterapia. Porque dependendo da idade que ela começa, muita fisioterapia, quando ela chegar, uma criança de 8 anos, quando ela chegar vamos supor, em 11, 12 anos, que é o principal do estirão, ela já está sem querer mais fazer, não vai levar, e a gente precisa que o tratamento seja rígido, preciso, é preciso que a pessoa faça atividade, os exercícios todo dia, se não for todo dia, pelo menos 3 vezes na semana, tudo vai depender da idade, do grau, de tudo. Mas escoliose dói na não. criança Não. e no adolescente? Não, é uma coisa que eu ia falar, agora acho que você adivinhou o meu pensamento, assim, que existe a gente pode lançar mão de uma ressonância nos casos em que tem uma escoliose associada à dor. Né? Porque aí provavelmente tem outra causa, né? Não seria a dor advinda ali da escoliose, né? Não. Tem que investigar o que é que está acontecendo ali, né? Entendeu? Perfeito. Então, o exame de raio-x é um exame perfeito. O que acontece? Né? O paciente, a menina que vai fazer o segmento para a escoliose, elas precisam geralmente de uma média de 22 exames de raio-x. Isso é um problema. 22 exames de raio-x ao longo do tratamento, né? Então, isso faz com que você tenha um aumento, principalmente em mulheres, você tem um aumento do câncer de mama, né? Em 0,22% você tem esse aumento, né? Então, existe um exame que chama EOS, que é um exame que é 3 a 5 vezes menos radiação e é feito em 20 minutos. Eu não sei como é que está agora, mas quando eu fiz meu R4 lá na USP, em 2019, tinha um apenas, lá em São Paulo, que fazia esse EOS. Aqui tem, né? Aqui não tem. Aqui não tem ainda. Aqui não tem ainda. Que é um exame sensacional, assim, né? Você vê Qual é a máquina? É como se fosse uma tomografia. Tá. Como se fosse uma tomografia. Só que você faz com carga, você faz em pé. Em pé. Então você entra no aparelho, ele faz a medição. Com scanner. Um scanner, exatamente. Legal. Então, a gente falou aqui, né, que o tratamento, ele pode ser fisioterapia, colete, cirurgia. Existe mais alguma outra alternativa? Fisioterapia, né? O colete, hoje em dia, tem coletes 3D, né? Uma impressora 3D, scanner 3D, né? Que facilita muito, dá uma certa aparência, né? A parte estética, isso é interessantíssimo. E o tratamento cirúrgico, né? Que é, em último caso, quando você tem uma escoliose resistente a tudo isso, uma escoliose que vai evoluir para algo grave, ou que já é uma escoliose grave, né? Geralmente, qual a idade para a cirurgia? Ou não depende tem? muito Depende da escoliose, do grau, depende né, da do grau, gravidade. Às vezes você tem um grau tão grande que compromete a parte respiratória da criança, e aí você tem que operar de cara. Mas assim, tenta o máximo O máximo difícil. postergar, porque tem toda uma maturação, né? Exato. Não só a questão da coluna, como do pulmão e tal. Então, Exato. a cirurgia tenta ao máximo ser o mais tardia Exato. possível para não Colete, fala um atrapalhar. pouquinho sobre... Quer falar? Colete, o mais recomendado é o 3D. Na verdade, não, mas é para ser o recomendado. Porque 3D, né, já está dizendo, ele é tridimensional, né? Então, vai ter pontos de pressão, pontos de expansão, né? Que, tanto de rotação, típico para escoliose. E o que, principalmente o pessoal do SUS, né? Assim, é uma questão, até pelo valor que existe entre eles, indica muito o Milwaukee, né? E aí, se não tem o 3D, né? Só temos essa opção. Entre usar e não usar, Usar o que tem, usa né? o que tem, né? Mas assim, esse colete, o Milwaukee, ele tem uma coisa que
Além dele fazer a tração, que é importante, né, fazer, mas ele faz muita a retificação da torácica. Que pessoas com escoliose, elas têm muita retificação. E essa retificação faz com que as vértebras rodem ainda mais. Então, isso atrapalha... Gera ali uma hipocifose, é isso? A escoliose, geralmente, a maioria dos pacientes, ele tem uma hipocifose. Imagina assim, você usar um colete desse, né? 2, 3, 4 anos, né? Durante 21 horas por dia. Né? É pesado, então é difícil você ter essa... Principalmente quando é criança, menina, né? Menina que vai pra escola É muito tal. delicado, né? E assim, o colete é tempo dependente. Quanto mais uso, mais efetivo. Era isso que eu ia perguntar. Existe um tempo? Existe. Geralmente assim, o período de 2 a 4 anos, né? Mas precisa muito entender essa questão da maturidade e da evolução na parte óssea da criança. E ele tem que ser usado uma média de 21 horas por dia. Você imagina usar um colete 21 horas por dia. A menina vai para a escola com colete, a menina vai para, sei lá, atividade física de colete, tudo vai viver de colete. Então, essa menina, na infância, ela foi para a poli, começou ali com os exercícios físicos, mas necessitou do uso, né, do colete. Pacientes com esqueleto maduro já, né? Né? Todo mundo aqui. Uma escoliose abaixo de 30 graus, eles dificilmente vão ter uma evolução, né? Mas a gente precisa acompanhar de pertinho. Pacientes acima de 30 graus, que 30 graus é uma escoliose grande, com o esqueleto já fechado, maduro, eles têm uma evolução de mais ou menos 1 grau por ano. E isso é preocupante. Né? Mesmo, eu estou falando na situação, mesmo um adulto já. O cara não tem mais para onde crescer, mas tem para onde piorar. Para onde piorar a escoliose. Então, isso é um caso de que precisa acompanhar de pertinho, precisa manter a físio, precisa fazer atividade física, enfim. Né? Então, assim, a criança, falando criança acima dos 10 anos, né, adolescente, a gente precisa acompanhar de pertinho, né? A criança que teve 10, 15 graus de escoliose, entre 10 e 20 graus, é aquela criança perfeita para você mandar para físio reabilitar bem e voltar para você em 6 meses com um novo panorâmico perfeito, excelente, né? Ou a correção, né? Ou então a melhora, né? Que é o que a gente percebe muito bem. Então isso é sensacional. De 20 a 30 graus, 25, passou dos 25 a gente já fica meio preocupado, né? Vai para físio, a gente tem que examinar, cada 6 meses retorna e liga para poli, aí como é que tá, fulano, tá bem? Porque é um paciente que, se você tem um esqueleto imaturo, uma menina de 11 anos, que não teve a menarca ainda, não teve a primeira menstruação, ainda vai crescer um bocado, né? Você fica meio, será que isso vai piorar? Será que isso vai precisar de um tratamento cirúrgico? Será que isso vai para um colete, né? Será que isso a gente vai conseguir com físio? Enfim, então essa é a condução de um caso desse. Como o Lucas está falando, são os fatores de progressão da curva, né? Que a gente sempre tem que analisar. Que é a questão da menarca, que é a gravidade da curva, se é direita ou se é esquerda, a localização, se é torácica, né? Tudo isso interfere, né, nessa progressão da curva. E, assim, além dos pais querendo saber do tempo de tratamento, uma coisa é o prognóstico, né? Que é uma coisa... tá aqui com uma curva de, sei lá, 14, 15, vamos lá, 16. Eles querem saber se aquilo ali vai melhorar, quanto vai melhorar, se vai piorar. E uma coisa que a gente não pode ser preciso é dizer se vai melhorar ou não vai melhorar. Um objetivo da fisioterapia, claro, é conter esse crescimento da curva, conter a curva, né? É o objetivo principal, é melhorar o alinhamento, o melhor alinhamento possível. É o que a gente tenta fazer como objetivo principal. Mas não tem como ser preciso. É claro, como o Dr. Lucas falou, com curvas menores, a escoliose, além dela ser silenciosa, ela é progressiva. Então, mas a maioria dos casos, elas não são progressivas, né? Mas tem as que são. E não tem como eu chegar a olhar para ver com a criança, onde ela dizer, não, você vai crescer. A única coisa que a gente pode ser preciso é uma criança que chega para mim, ou para o Dr. Lucas, tanto faz. A gente sempre, uma vez eu escutei de uma pessoa e fez uma comparação com relação ao futebol. Eu achei bem engraçado. Uma criança de 10 anos que está com um Risser de 0,1, que tem todo um crescimento ainda pela frente, e com a curva de 30. Então, assim, é sinal alerta vermelho, mais que vermelho, entendeu? Porque se ela já está com 25, 30, com um Risser de 0, então a tendência de evolução dessa criança é gigante, entendeu? Agora, se vem um menino com o mesmo tipo de curva, com 15 anos, aí você já, com o Risser de
4, você já não sabe tem que mais já pra tá... onde ir, né? Então, Assim, já né, tá- são curvas iguais, Mas são mas uma situações coisa da escoliose diferentes, né? é fato. Tudo é individual. É, Como tudo, né? A saúde não, tudo não tem é como estritamente você... individual. Se fosse Né? assim, seria muito fácil tratar qualquer paciente. Pois né? é, A gente só replicar, né? Em todos os casos, a exatamente. gente replica ali, pronto, tá tudo igual, tá tudo certo. Toma isso aqui, faz isso aqui, bota esse colete aqui, bora fazer a cirurgia, pronto, resolvi isso. Ainda mais com criança, né? Você pega uma criança, muita gente acha que criança é um adulto pequeno e não é. Não é. É totalmente diferente. Isso, Eu tenho uns alunos, só para mudar um pouquinho o foco, tem uns meus alunos da residência que chega uma fratura de antebraço de uma criança e eles falam, eita, doutor, você tem que operar. Não, é gesso. Não, doutor, mas esse desvio... Minha filha quebrou os dois, meu filho, fraturou os dois. Fiquei louca, porque o médico olhou e disse, vai ter que operar agora. Eu disse, peraí, deixa eu ir ali no especialista. Botou gesso 2 meses. Gesso, acabou. 8 acabou. anos. Você não precisa se preocupar. Tem muita... Exatamente A isso. criança, ela tem uma remodelação óssea fantástica, né? Agora eu procurei um ortopedista pediátrico. Perfeito. Especialista, Excelente. né? Agora, se eu tivesse ouvido, né, a primeira opinião, realmente, ele Isso, já tinha exatamente. mandado internar e queria operar. Não, peraí. Exatamente. O gesso ainda é um bom e velho companheiro, né? Ficou 60 Ele dias, eu disse, consegue. meu Deus, será que isso vai dar jeito? A pessoa fica insegura, mas deu. Eu queria só fazer no começo a gente falou sobre as causas, né? Eu falei que era uma das causas era a melatonina, Melatonina. né? Isso. E eu falei de uma glândula, mas não é a glândula pineal, que é a Isso. glândula que a gente tira. Você pineal. falou... Foi hipófise, é a glândula verdade. pineal. pineal. Só para retificar. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Algum dos seus pacientes, ele opta pela cirurgia assim, de imediato? Não, doutor, não quero usar colete. Ou o pai, né? Ixi, rapaz, até hoje não. Não, né? Todos querem tratar Passam conservador. Depende também do grau, tá? Depende do grau, do comprometimento da criança, assim. Eu já tive uma paciente que tinha uma alteração neurológica, uma escoliose neuromuscular, que fez muito tempo fisioterapia, né? Uma criancinha, menor que 10 anos, mas não teve jeito. Era pneumonia de repetição, vivia tendo internação, então a opção era o tratamento cirúrgico para correção. Porque deve da ser, como a gente escoliose. falou, é muito difícil, né? Você usar ali aquele colete, você criar aquela rotina de 2, 3, não sei quantas vezes, era isso que eu ia perguntar também, Polly. Qual é a quantidade ali de sessões que você faz com essas crianças, geralmente, né? E adolescentes, no mínimo, né? Para poder realmente ver um resultado Então, ali. lá na clínica é uma vez por semana. Geralmente... Você passa para casa, É, né? uma vez por semana, porque esses exercícios, eles têm que ser feitos em casa. Diariamente, Né? Tem senão que ser também feitos não... diários, entendeu? Porque é uma questão cerebral, né? Você tem que... Eu falo direto para as crianças assim, ó, se você não fizer todo dia, não vai, a sua coluna já está acostumada nessa posição. Então, aquela repetição tem que ser feita para você começar a sua cabeça, começar a entender que existe uma outra postura, um outro posicionamento para melhorar. Então, assim, no tratamento em si, é totalmente multidisciplinar, não só médico e físio, como médico, físio, paciente, mãe e pai. Porque, tipo... Ele vai para fisioterapia uma vez, ele tem que fazer os exercícios em casa, a mãe tem que olhar para ver se ele está fazendo. A gente pede para mandar foto, vídeo, fazendo. Às vezes a mãe tá poli, fala com ela pelo WhatsApp, para ver se ela está fazendo ou não. Não sei. Então, assim, é esse trabalho em conjunto para poder dar certo. Geralmente é uma vez. Né? Em alguns casos que a pessoa vai 2 vezes, quando precisa realmente intensificar um pouco mais, e quando, tipo assim, os pais já sabem, ó, ela não vai fazer em casa. Então vamos intensificar aqui porque é mais garantido, entendeu? E com relação a esse negócio da cirurgia, é engraçado. Em crianças, com certeza, ninguém vai optar por cirurgia, né? Mas eu atendo, acho que 2 meninas, que não são mais crianças, claro, mas que têm mais de 20 anos já. E, tipo assim, tem muitos casos de pessoas que, tipo, não tinham escoliose. Hoje em dia que é mais falado, tem um tratamento mais específico. Mas então era muito deixado para lá. Ou então não existia também tratamentos que fossem tão assertivos mais como hoje. E aí, enfim, nunca usaram colete, nunca fizeram fisioterapia. Se fizeram fisioterapia também deixaram. E hoje são adultas com indicação cirúrgica. Tenho 2 pacientes assim. E tipo, uma menina até, ela chegou tipo, eu vim aqui porque minha mãe mandou. Mas por mim eu faço cirurgia. Era isso que eu queria saber, né? Se a paciente realmente não decidir aí por trilhar o ela, caminho, não, mas sim. aí eu expliquei a ela todo um processo cirúrgico que não é assim. Né? A cirurgia não é Riscos uma coisa. e benefícios, doutor A Lucas. cirurgia hoje em dia é uma cirurgia muito segura. Né? Antigamente não tinha neuromonitorização.
Sim, Hoje em dia, era um risco muito grande. exatamente. Hoje em dia, o cirurgião de coluna, ele opera, né? E o paciente ou a paciente, ela é monitorizada pelo um neuro também, Perfeito. né? E vai vendo assim. A cirurgia, aí você coloca uma haste e você vai dando pressão nessa haste para ela começar a ficar reta, né? E às vezes você corrige demais. E quando você corrige demais, você tensiona o nervo, né? Você deixa mais tensionado a parte nervosa do paciente. E aí o neuro tá lá com o monitor, fala, opa, tensionou demais, volta Calma aí. aí, né? Calma Aí você aí. volta, entendeu? Então é assim hoje em dia, a cirurgia é muito segura. Mas não deixa de ser uma cirurgia grande. Então né? sempre tem um neuro e um ortopedista? Ou não, é sempre necessário? sempre tem que ter o neuro, que vai monitorizar, né? Monitorizar, E o cirurgião de coluna, seja ele ortopedista ou seja neurocirurgião. Ou seja, entendi. A cirurgia da coluna, ela pode ser feita, a residência pode ser feita por um ortopedista ou por um neuro. neurocirurgião. Perfeito. Ele é definido como cirurgião de coluna. E hoje em dia a cirurgia é muito segura, porém, é uma cirurgia que tem um sangramento muito grande, é uma cirurgia que o pós-operatório é doloroso, o paciente precisa ir para UTI. Às vezes você não consegue a correção, você precisa fazer osteotomia, que são os cortezinhos, né, no osso, né, você vai com um formãozinho, quebra direitinho e tal, e vai alinhando, tá? Então, a cirurgia não deixa de ser uma cirurgia de risco. Pós-operatório, quantos dias mais ou menos para dizer, não, agora tá sus aqui, tá bom. Depende muito da cirurgia, né? Se você fizer uma correção pequena, se você fizer uma correção grande com osteotomia, com corte ósseo, aí é mais pesado um pouquinho. Geralmente, 4 a 6 semanas o paciente está bem. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade de muita gente. Como é que esses pacientes vão ao banheiro? Fazer suas necessidades, tomar banho? Você fala no pós-operatório imediato, Exato. No leito. No leito, né? Pós-operatório Quanto tempo mais ou imediato. menos ali no pós? Os primeiros dias, né? Os primeiros dias de internação. Após isso, ele já consegue se É porque é uma cirurgia muito locomover. dolorosa, né? O paciente fica com muita dor pós-operatório, né? Às vezes vai para UTI, fica um tempão na UTI, né? Até se restabelecer. Perfeito. Existe alguma coisa... Existe um mitozinho que eu esqueci de perguntar. Esses dias eu ouvi. Não. Existem vários. Existem vários. É porque a gente não citou tantos aqui. Mas uma coisa que eu ouvi foi... Escoliose dói em criança. Não dói em criança, mas dói em adulto. Às vezes, quando o adulto surge com aquela dor ali, que puxa da coluna para a perna, pode ser investigado escoliose, que pode ser que tenha alguma alteração. Isso é verdade? Então, se você é um adulto e tem uma escoliose, e você tem uma dor na lombar que irradia para membro inferior, você pode ter uma protusão discal, uma hernia de disco, uma lombociatalgia, que aí não tem nada a ver com escoliose, um algo a mais, né? Assim, a única coisa que a gente tem quando Mas teria vai alguma ficar lógica velho. isso? Não, a única coisa que pode acontecer, como o Dr. Lucas falou, uma coisa é a protusão, outra é a escoliose. A única coisa que pode fazer é que, se for Tem as uma duas curva, coisas, não, né? se for uma curva grande, é claro que toda uma questão biomecânica ali está diferente. Então, as pressões, as cargas, né, musculares, tudo, vai influenciar naquele certeza. desgaste do disco. E pode ter as duas coisas. E a dor não, teoricamente, não advém do com osso que certeza. está doendo ali Não. por causa da Com escoliose. certeza. Agora, assim, entendeu? muita gente, assim, agora tem também estudos que falam que Compressão pessoas nervosa. com escolioses não tratadas, com ângulos maiores, são futuras pessoas quando a escoliose é adulta, elas terem dor. Entendeu? Assim, estudos. Acho que é mais ou menos isso que devem querer falar, mas Estudos. né, não... falam isso. não- Mas tem mais mito. Fala um, Paulinho. Fala um mito aí, O mito da Paulinho. natação, acho que é o principal. Ah, Né? paciente Tenho escoliose, com vou fazer escoliose. natação para tratar. Paciente com Verdade. escoliose grave, né? Quais são os esportes que a pessoa com escoliose pode fazer? Todos. Qualquer um. Qualquer um. Crossfit. A atividade. Crossfit, doutor Lucas. Crossfit. Não Eu vou chega ficar calado em relação ao crossfit. Ó, que você vai apanhar. Vou ficar calado em relação ao crossfit. Diga, não tenho nada a declarar. Beach Atividade tennis. tem que ser feita, esporte tem que ser feito. Isso é feito, é. Né? Agora Com segurança, isso, com segurança. agora isso não é tratamento para escoliose. Musculação, que muita gente pergunta, né? Também tem que ser feita, pode ser feita, mas não é tratamento para escoliose. E tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu penso assim, tipo, um tratamento errado é pior do que não fazer, às vezes. Com certeza. Entendeu? Quem faz crossfit além da Poli? Poli faz crossfit, você Eu faz. fiz, mas agora eu tô parada. Mas eu penso em voltar, mas eu gosto, tá? Eu ainda fui uma aula de crossfit uma vez. Eu falei, rapaz, vou fazer esse negócio de crossfit. Aí eu fui, cheguei lá, negócio lotado assim.
Aí, Um de doido puxando ferro. aí eu vi, eu disse, rapaz, aí me deram um cabo de vassoura, né? Você já passou mal, né? Aí me deram um cabo de vassoura, eu falei, não é possível. Eu não venho esse horário mais, porque tá muito cheio e eu com cabo de vassoura, né? Aí, aquele exercício cabo de vassoura. Aí no outro dia, rapaz, eu tava com os braços que não aguentava. Eu falei, rapaz, com cabo de vassoura, não veio mais não pra esse negócio. Aí deixei. Eu tenho hérnia na lombar. Mas meu marido foi a mesma coisa. Foi, não foi mais nunca, foi a primeira e única. Eu tenho hérnia na lombar, e aí eu tive uma crise realmente, porque além da hérnia, eu também tenho uma estenose do canal vertebral, e o cirurgião de coluna queria me operar. Eu disse, não vou. Ele, então você vai ficar assim durante um ano. Eu disse, eu fico 3, mas eu não vou operar minha coluna. Não operei, tá dando certo. Ele disse, você vai demorar mais ou menos aí uns 3 anos se voltar a agachar. Com 3 meses eu mandei uma foto no CrossFit agachando com peso. Aí ele, você não tem jeito. Vai fazer sua ressonância, não sei o quê. Mas tá indo. Tá indo bem, eu né? sinto mais quando aumento de peso mesmo, corporal. Agora fiz quase 2 anos de CrossFit. Pegava peso mesmo, a gente competia Até tudo campeonato. sem dó. Até campeonato. Eu não tenho nada contra o CrossFit, o beach tênis, qualquer esporte, desde que seja feito com segurança, qualquer né? um, Lógico, né? né? Na academia também você pode Na se verdade, machucar, hoje, né? Sim, claro. na verdade, hoje é Jiu-jitsu. fortalecer, Claro. entendeu? É, Fortalecer. claro. O problema é que as pessoas não fazem musculação, não têm mobilidade e quer fazer esporte que não dá pra ela. No aluno. Eu já Aí é vi complicado. um caso, até quando eu tava na minha residência, um colega do ombro apresentou um caso de uma menina fazendo CrossFit e teve fratura do húmero proximal bilateral. Então, assim, é uma coisa que Mas você vê que muito é provavelmente uma coisa que exagerou, né? exagerou, é. Exagerou pra chegar a esse nível. Então, assim, tudo exagerado é ruim. É, eu também acho. Verdade, até água, se você toma demais, você pode realmente afogar as suas Afoga, células. Gente, então, estamos chegando no final. Foi rápido. Não é? Muito Tá bom, vendo? é. 1 hora de Foi episódio. Praticamente, né? Muito bom. Então, como vocês viram aqui, passamos por todos os passos que a gente poderia falar, né, sobre escoliose com 2 realmente feras. No assunto, falamos o conceito, como diagnosticar, né, a classificação, o tratamento, o prognóstico. Então, gente, pega caderninho aí, ó, e caneta, anota todos os passos. E agora eu quero que meus convidados olhem para a câmera ali e deixem uma mensagem. Vou deixar aqui, Dr. Lucas. Então, eu queria agradecer o convite. Foi muito bom estar aqui. Estou à disposição outras vezes, se quiser chamar. Vamos vir aqui. Com certeza. Né, bater esse bate-papo aqui gostoso, à vontade. Dizer que a escoliose não é brincadeira, a gente precisa tratar, a gente precisa de um rastreio, né? Existem projetos para rastreio da escoliose, que é algo, a Polly já comentou isso, que é algo sensacional, né? A gente tentar, não erradicar, mas tentar ter um diagnóstico precoce e um tratamento correto para essa deformidade que é tão comum, né? Uma deformidade que é muito comum. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que estou à disposição. E deixo minhas palavras agora e a Polly que vai falar. Então, eu também queria agradecer, né? E dizer que a gente está no mês de junho, que é o Junho Verde, que é o mês da conscientização da escoliose. Então, a importância de falar sobre esse assunto esse mês foi excelente, né? Que, como o Dr. Lucas falou, a gente comentou e conversou aqui, o mais importante é esse diagnóstico precoce, né? Para os melhores resultados da escoliose, né? Do tratamento, no caso. E uma coisa que é muito importante, que eu também acho, que é o acolhimento que a gente tem que ter com esses pacientes com escoliose. Porque são pacientes que precisam de um envolvimento maior, de um cuidado maior, né? Assim, colete, o uso de colete, o exercício, o dia a dia de fazer exercício não é fácil, né? Então, a fisioterapia, a ortopedia, a equipe multidisciplinar tem que estar sempre em conjunto para melhorar a condição, né, da escoliose dos pacientes que passam pela gente. Perfeito, gente. Eu quero agradecer muito. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. E aí, já escolheu a sua subespecialidade? Vamos ver aí, emergência intensiva, gastro. Tá aí. Ortopedia não, né? Por enquanto, não. Não é possível. Quando eu trabalhava na física, eu fui para a área de neuro. Foi mesmo? Foi para a parte de neuro. Então, assim, eu gosto de paciente grávida, aquele negócio que me faz realmente, entendeu? Entendi. Queimar os miolos. Pestanas. As pestanas. Mas
tudo, né, tá válido, tudo é válido, graças a Deus. Existem médicos e profissionais, fisioterapeutas para todos, né? Com certeza. Gente, muito obrigada. Como vocês estão vendo aqui, estamos começando a série sobre escoliose. Então, esse não será apenas um único momento, coisa tá? boa. Conversaremos ao longo desse mês, como o Paulo Maravilha. falou, né? Estamos aqui no mês da escoliose e nada melhor do que a gente conversar com realmente pessoas que conhecem, tratam isso no dia a dia, né? E vão trazer informações realmente ali válidas para todos nós. Então, já deixo meu convite aqui para um próximo episódio e vamos trazer no formato de um caso clínico. Sim, perfeito. Ok? Para a Excelente. gente fazer uma discussão que Maravilha. eu acredito que isso agrega muito, né, o conhecimento, tanto para a pessoa leiga quanto para os profissionais que se interessam Maravilha. pelo assunto, tá bom? Muito obrigada Eu que agradeço. a vocês dois. Eu que agradeço. Gente, beijo, muito obrigada e até o próximo episódio da nossa série sobre escoliose.